abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Ah, é a sua hora lá. Apocalipse 16. Apocalipse 16. Amém? Isso é fácil de achar, né? Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas, dolorosas, naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Irmãos, aqui é claro, né? O juízo de Deus sobre a terra. A reta final, hein? Esse aqui pensa que é a reta final da grande tribulação, né? Deus ele começa a trazer o juízo dele com a expectativa do arrependimento do povo. E a gente vai vendo que conforme é derramado as taças, ninguém se arrepende, né? Juliano, e se alguém se arrepender? Irmãos, Deus é maravilhoso, né? Se as pessoas se arrependessem, com certeza receberiam o perdão de Deus. O problema é que a gente vai vendo aqui que as pessoas não vão se arrependendo, vai ficando cada vez pior, né? E eles vão cada vez blasfemando mais contra o nome de Deus. A segunda aqui, o versículo 3 em diante. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue, como de um morto, e morreu toda a criatura que estava no mar. Olha, irmãos, não é uma porção, tem juízos que a gente vê, né? Morre 1/3 do que havia no mar. Aqui toda a criatura, toda é quanto? 100%. 100%. Então imagine quem depende da pesca nesse período, né, nessa reta final. Juliano, é um período de quanto tempo? A Bíblia não especifica esse período. A gente sabe que são os últimos 3 anos e meio. Né? Tem alguns teólogos que falam que as taças, as trombetas, elas são manifestadas ao mesmo tempo. Não é uma ideia ruim, não. Porque dentro desse processo a gente vê Jesus vindo para guerrear. Quando Israel é cercada, né? E ele vem quando? Ele vem no mesmo momento. Ele não vem primeiro guerrear e depois ele arrebata o povo. Né? Vocês estão entendendo isso daí, né? Até esses dias eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa, nossa, mas tudo que a gente aprendeu foi pré, né? A igreja sobe antes. Você tem certeza disso? Né? Eu falei assim, você participou de todo o estudo? Não. Eu falei, então não tem como eu agora, em 15 minutos, te explicar, né? A gente está falando aí de, sei lá, 2 meses que a gente está nesse estudo, né? Então, assim, não tem como eu explicar em 15 minutos isso, né? Porque a turma quer assim, né? Explica agora pra mim, é longo, né? O resumo é assim, Jesus vem e quem tiver no esquema vai, quem não tiver desce. Resumão. Né? Mas assim, mas e como que vai ser? A turma quer os detalhes em 15 minutos, né? Essa forma, né, dele. Eu pensava de outra forma, né? O pré, né? Todos nós. Todo mundo já passou por isso, né? É mais legal. É mais legal, né? Eu gosto mais dessa ideia. Não, só que essa ideia você tem mais a certeza que você vai subir, né? O pré? Não. Esse daqui, né? Porque. Por quê? Porque no primeiro, né? No pré. No pré, né? Você tinha que estar bem. No segundo também. Não, no segundo também, mas só que no segundo você tem que. Você vê as coisas acontecendo. Você vai ver as coisas acontecendo e você. Vai se posicionando mais, né? Vai ficar mais firme, né? Você vai ficando mais crente, né? É pra ser, né? Olha, gente, isso que o Eric falou é verdade. Fura o olho, Viu? corta Cada a dia língua. mais. Viu? Eu não vou na verdade. Aqueles que tinham um Eu pouquinho sempre de fui dúvida. crente, mas uns tempos pra cá. Tô ficando mais. Tô ficando mais. Não sei. Tanta coisa.
Essa é a intenção do estudo, né? Assim, eu brinco com a turma que o estudo de escatologia tem que dar pelo menos uma vez por ano, né? Porque há 100 anos atrás a turma tinha certeza que Jesus estava vindo, né? Meados nem 100 anos, né? No final da Segunda Guerra Mundial. Agora Jesus está vindo, né? Hoje o cenário está mais completo, né? Do que há 100 anos atrás. Mas por que não veio? Porque não se completou a plenitude dos tempos. E não fez lá o templo, né? Israel. A plenitude indica tudo isso, né? Hoje não. Teve um evento aí que Israel fez que é muito interessante. Tava para tocar a trombeta lá com o povo, foi pedida autorização para tocar a trombeta no momento, no período lá da assinatura de um acordo de paz, que não é o de 7 anos. Só que uma coisa é interessante. O toque da trombeta foi o toque de paz. Então isso, gente, indica que vai vir, sim, um período de paz. Você pode ter certeza. Por quê? Eu não sei com quem que eu estava falando. Tem que ver que toque que eles vão dar com vocês, que estava com o Rafa. Tem que ver o toque que vai dar. Porque isso vai manifestar o evento que vai acontecer. E aí foi tocado o toque de paz. Então, gente... Oi? Agora, tudo que eu quero é paz, né? Então esse acordo de paz de 7 anos, eu acredito que ele está assim, faltando detalhes mesmo para acontecer. E a hora que a gente vê, saiu o acordo de 7 anos de paz. Aí, gente, sabe tudo isso que a gente tem visto? Falando 7 anos de paz? Tem que vir. Hoje em dia... Tem que vir E se falando. vir falando que vai fazer um acordo de paz? Não é esse. Não é esse. É o que aconteceu essa semana. Foi um acordo parcial, né? Mas Com eles... todos eles ali, né? eles já estão se organizando para isso. Eles estão tendo que ceder em algumas. Essa semana teve mais um, né? Daí um monte de crente começou a postar. Não, esse daí eu fui ler a reportagem. Não é esse ainda. Não é esse ainda, né? Gente, vai ser... Por que tem que ser exatamente igual a Bíblia falou? Porque senão a Bíblia tudo do fim é mentira. Então tem que ser exato. E é isso que vai ser O mais assustador. difícil vai ser o Irã, né? Não, Mas vai se dar. dobrar. Não, Vai dar, tem que aparecer um Cristo, né? Se não aparecer, Ele vai... A pessoa que intermediar. intermediar é o anticristo. Meu Jesus. Eu Eu ouvi um comentário que vai ser aquele cara que eu tava comentando com o Rafael, não é mesmo que eu falei? Cara, eu não lembro dele, mas é um menino bom, viu? Não. Jared Kushner. É um rapazinho que Ele tava no meio de todos, cara. Rapaz bom, pensa da banda bom. do Trump lá. Tá do lado do Genro do Trump? Acho que é o genro, né? Jared Kushner. É, ele mesmo. Falaram que tudo indica que seja ele. Ele é bom. Porque o povo de Eu também Israel... acho que é ele, cara. O povo da... Filho de quem que ele é, né? Olha o sobrenome. Mas aquele lá da França também não tinha? Não. Ele seria bom, porque ele é menina. Não, mas isso aí pode gerar também. Segundo a Cintia, é o Obama. Barack Obama? Foi uma aula online, nossa, que eu zoou, ele pegou, cara. Eu zoei e ele pegou aqui, mano. Não pode ser. Ô, Adriano. Agora, vocês sabem que o prédio da família Kushner em Nova York, lá, vocês sabem qual que é o número do prédio? 777, meu Deus. 666? É. Não. Gente, é interessante, né, meu? 166. Ele pagou 3 vezes o valor do prédio. Esse é o número da besta ou o número do homem? O número do Quem homem. tem entendimento, entenda, né? Qual que é a diferença? Né? É uma besta do homem. A gente tá na plenitude do tempo, né, gente? Então, a gente voltando um pouquinho atrás, né? Falando... Eu queria ter um infarto fulminante agora. Alguém mais queria? Deixa eu fazer uma pergunta besta aqui. Ou coronavírus mesmo. O profeta tem que aparecer junto com ele? O falso profeta, ele já tá aí. Sim, já tá, mas tá. Eles vão se manifestar juntos. Não é o Papa ser falso profeta? A gente já vai ver. Ai, Jesus. É porque na tem série lá é repercussão mundial, né? É local. Tem que ser alguém que o mundo respeita.
Dentro das religiões, tem alguém que tem cadeira na ONU? Não sei. Não Não sei. tenho ideia. O Vaticano tem. Vocês deu pra entender o que eu quis dizer? Eu preciso falar que é o Papa? Não precisa falar com o Papa. Não precisa falar que é o Papa, né? O Vaticano tem cadeira na ONU, gente. Isso não é pelo menos interessante? Na verdade, tudo que precisa passar, passa pela Igreja Católica também, pelo Vaticano, né? Sim, Vai vir de Roma, de qualquer forma. vai vir de Roma. Desde sempre. Desde sempre. O anticristo não. Mas O anticristo Não, não, sim, mas o digo- falso profeta. pode ser. Mas Pode ser. eu não entendi essa parte. Como assim, falso profeta? Vão achar que ele é o... Ele que vai fazer, não é o anticristo que vai fazer. Ele vai fazer milagres O pra... anticristo vai fazer os milagres e ele que vai profetizar sobre o... Antes Vai de declarar acontecer, né? o Cristo. É porque a hora que ele falar é esse, todo mundo vai falar Vai acreditar. Esse é o Messias. Meu Deus. Não era aquele. Ah, tá. Ele vai falar que esse anticristo é... É o que a gente tem como Jesus. Entendi. Entendeu? Falso profeta. Eu achei que ele ia ser, na Os visão dois de juntos, você todos. fala, É, né? Ela achou que seria uma pessoa só, entendeu? Tá, não, são duas pessoas. entendi. Inclusive, provavelmente o maior milagre dele é trazer o anticristo de volta à vida. Porque ele vai morrer. E é quando ele der essa morridinha onde Satanás entra no corpo dele. Vai ser uma briga gigante, né? Porque os crentes começando a falar, é esse, não sei o que, o outro Nossa, defendendo vai ser de um uma lado. loucura, Sim, né? porque lógico que vai. Na- De rede social. Já tem mimimi Monte de agora de crente coisinha. postando. Esse aí que você acha que é que Meu, vai ser. Vai ser mesmo, uma loucura, gente. Deixa eu assim, meu Deus, e Aí agora? ele vai falar assim, quem não acreditar vai morrer. Pronto, aí acaba. Ai, glória a Deus. Mas eu queria que fosse assim, morra! E, Aí já morre, pronto. né, já puxa. Tirinho de 12 na cabeça. Rápido, né? Pode ser na cara, o caixão não tem problema, né, cara? Você vai... Vai restituir tudo. Cara. Você vai restaurar, você tá entendendo? De vez em quando eu falo isso pra ela. Então, isso aqui é uma conversa interna, vocês não entendem. Eu não preciso entender Vai nada. levantar do chão. Ela vai levantar. Vocês estão pensando. Você tá pensando o quê, só? Devagarzinho. Versículo 4. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu o santo que és e que eras, porque julgaste estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhe deste sangue para beber, como eles merecem. E ouviu o altar responder. Quem que está debaixo do altar? De Deus. Um de cada vez, gente. Muita gente falando assim, confuso. Os mortos. Os mortos Em Cristo. em Cristo. E ouvi o altar responder: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Essa é a resposta de Apocalipse 6, 9 e 10. Né, lá que os santos perguntam: até quando ficará sem julgar o nosso sangue? Né? Vocês querem ver lá hoje? Ou tá tranquilo? Querem ver? Não, tá... Já viu semana passada, né? Tranquilo aí, Jéssica? De boa? Tranquilo aí? Todo mundo suave. Versículo 8. Só um momentinho aqui, gente. Tem alguém... Às vezes a gente entra e esquece de cortar o som, né? Aí eu resolvo aqui. 8. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se e glorificá-lo. Tá quente, né, irmãos? Você vê que cada verão tá ficando mais intenso, mas vai ficar insuportável. A ponto do calor ficar tão intenso que ele vai causar queimaduras, né? E assim, eu acredito que é de 2º grau para cima. Para fazer bolhas, né? Normalmente é de 2º para cima. A queimadura de 1 grau
da bolha, né? Mas o sol já não tá dando pra ficar nele no verão. No verão, né? Então imagine nessa Trabalha taça. na rua, você não consegue ficar muito tempo embaixo do sol. O negócio vai ficar pior. Sabe quando a turma mede o calor dentro do carro lá que dá 60 graus, 80, né? Dependendo da época do ano. Imagine dentro do carro chegar a 100, 110 graus. Meu Deus. Né? A temperatura hoje que a gente tem 40 graus, né? Chega a 40 graus, mais um pouco às vezes. Chegar você debaixo do sol dá 60, 70 graus. Né? Com qual a temperatura para a água evaporar? 70 graus. Então se o sol chegar nessa temperatura na gente, nosso corpo é constituído de 76% de água. Por isso que vai ter... Oi? Totalmente desidratado. Totalmente desidratado. E as pessoas vão adoecer. As pessoas vão começar, a entrar num processo de colapso até a morte. E elas não vão se arrepender, gente. Sabe? Por que não vão se arrepender? Porque elas já se curvaram à besta, já se curvaram ao anticristo. Entendeu? Ele vai ser o Deus deles. Se alguém quiser se arrepender... Então, só que a Bíblia diz que eles não vão. Eu vou lá em Gênesis, tá? O primeiro anticristo foi Caim. Foi Caim. Beleza. Nossa, interessante mesmo. Quem foi o segundo? Quem foi o segundo? Deixa eu ver se eu lembro. Depois de Caim veio quem mesmo? Cara mal pra caramba, hein? Nimrod. Nimrod. Tá, então tô seguindo as ordens dele. Caim, ele cai, a gente Aí foi Sete que purificou. Aí depois de Nimrod veio... Gente, quem purificou Nimrod lá, gente, fala comigo. Ajuda eu aí, André. Ele tá pensando. Não lembro os nomes. Só lembrar desses dois, só. Você startou no negócio, pode mandar bala. Ah, esqueci, eu tava escutando isso hoje. É só pra tipificar, né? Tipificar o anticristo. Como tem pessoas que tipificaram Jesus, né? Eu não lembro. A gente tem Nabucodonosor dentro dessa história. Não foi agora. Não, tô louco. É que tem muita gente mal, né? Nesse mundo, né? Muito. A Bíblia fala do homem mau, né? Igual eu tava conversando com a moça que limpa o meu serviço lá. Ela falou que o filho dela é quase do PCC, né? Ele falou que vai matar um cara. Ele falou que não vai matar assim, velho, judiar do cara. Ele vai amarrar o cara, vai pôr uma cobra venenosa nele e vai fazer o cara morrer aos poucos. A mulher tava contando isso pra mim. O filho dela. O filho dela. Meu Jesus. Eu falei, meu Deus, que cara. Aí ela mostrou a foto dele. O cara mó, sabe, uma cara de. De bobão. É, Cara de normal. cara de pessoa normal. Cara atormentado desse jeito. Ele falou que quebrou a mão dele batendo nesse cara aí, porque ele bateu no carro dele. Nossa. Um acidente, assim. Um acidente. Um acidente. A gente tem que ter cuidado até em Até. qual acidente a gente se envolve, né? Eu geralmente oro assim, Senhor, me livra das minhas imprudências e das imprudências dos outros. É muito livramento, né? Exato. Tem que ser em dobro. Vamos no 10 aqui. Adora. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. Tá bom. De tanta agonia os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra Deus, o Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das suas obras que haviam praticado. Irmãos, esse evento já aconteceu alguma vez na Terra? A treva sobre... Na Terra. Aconteceu lá nas pragas do Egito uma vez, né? Vamos ver Êxodo 10. Aqui tem uma caneta pra emprestar. Não, estou... Vai passando pra trás lá. Vai chegar aí, vai chegar. Se mais alguém mais precisa de caneta? Êxodo 10. E 21. Isso. 21, 22 e 23. Posso ler?
E o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas tão escuras que possam ser tocadas, sentidas, né? Apalpadas. E Moisés estendeu a mão para o céu e houve densas trevas em toda a terra do Egito por 3 dias. Eles não viam uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Gente, imagine o reino do anticristo, os reinos que estão debaixo dele, os príncipes, os presidentes, porque vai ter presidente das nações ainda, mas todos estarão sujeitos ao anticristo. Quem tiver sujeito ao anticristo vai estar em trevas. Imagine, irmãos, a gente vai ter esse mesmo lance de ter luz onde a gente estiver. Bem legal, é igual o seriado lá da Record, né? Da Record. É por isso que vai ter tanta perseguição, então, né? Então, porque na verdade, os demônios eles, como eu expliquei, vai ser um período de materialização dos demônios. É importante a gente entender isso, gente. Eu assisti o filme lá. Meu Deus, A gente vai ver os capeta, sabe? Só que eles também vão estar na terra para atormentar os que têm a marca da besta. Aí você pode falar, Juliano, mas como que pode? Não é tudo parceiro? O diabo não tem amigos, irmãos. O diabo não tem amigo não, viu? Vendeu a alma pro diabo, o problema é do cara. Não tem amizade. Entendeu? Tudo com ele é cobrado com juros e correção monetária. Então as pessoas que estiverem servindo a besta, estiverem servindo o anticristo, né, o falso profeta, os demônios vão ser lançados na terra para perseguir eles. E aí eles vão incitar pessoas para perseguir os cristãos. Só que a Bíblia fala que a nossa guerra não pode ser contra carne ou sangue. Lembra que você questionou? A gente vai poder matar os caras e tal. Vai ser pessoas nos perseguindo. E a gente correndo. E a gente tentando escapar. Gente, parece filme isso, não parece? Tentando correr. O bagulho vai ser louco. Eu preciso entrar em forma. Qual vai ser a tendência? Se correr do cara, o cara vai te dar um tiro. Glória a Deus. Então, Pega uma descida aí. Corre logo, então. Já grita pro cara falar, na cabeça, na cabeça! Não adianta nada largar troncho no chão e ficar judiando, né, meu? Vai bater na peça ou cabeça. Você atira, né? Você pega a bala e joga ela pra cara, né? Mas vai ser esse nível de perseguição, negócio, sabe, punk mesmo, gente. Não tem. Só que nesse período de juízo de Deus, a gente vai ter um lugar onde Deus vai nos esconder no deserto. O deserto é o quê? É lugar de perseguição, lugar de prova. Eu penso sempre no Hitler. A perseguição que ele fazia, né? Essa vai ser pior ainda. Vai ser pior. Porque Meu Deus. é desumanos, pega as histórias, né? Sempre. São desumanas, né? Pega os filmes, né? De retrato. Não, é que a gente só vê o que passa na televisão, mas e os campos de Concentração. Não, de experiências que eles tinham. Foi terrível aquilo. Os campos de experiência eram piores do que os Eram campos de piores. concentração. Gente, a medicina desenvolveu muito depois da Segunda Guerra. Porque eles faziam testes no cérebro com a pessoa viva, acordada. Abria a cabeça. Eles deixavam um prego dentro da pessoa para ver quanto que o corpo aguentava. Quantas marretadas uma pessoa aguentava. Aí eles sabiam que é entre 4 e 6. Gente, entendeu? Mas tinha gente pra testar. Tinha gente pra testar. Ainda bem que já fizeram os testes antigamente, né? Eu acho que Eles já existem sabem. testes ainda hoje em dia, que a gente não sabe. Gente, vai ser cada vez pior. Vamos lá? Versículo Todos sendo 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram as suas águas, para que fossem preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Senhor Todo-Poderoso. Irmãos,
esse rio, vou mostrar aqui para vocês, até deixei uma imagem, porque a gente pensa assim, como que é isso, onde que é? Quero mostrar para vocês aqui. Irmãos, eu tô orando pra gente comprar uma televisão de 50 polegadas para a igreja. Amém. Amém. Mas pode ser de 60 também, né? E a gente já tá precisando, né? Vou por aqui. Apareceu aí? Então a gente tem aqui, a gente vai ler sobre o Megido, tem no mapa o Megido. Aqui é onde corre o rio que vai ser secado. Da onde nasce o Rio Jordão. Ele corre tudo daqui. Entendeu? Ele vem tudo daqui. Ele fica no norte? Fica no norte. Ele fica dividindo o norte. Ah, Então, estamos falando da Síria e da Jordânia. nem estratégico. Nem é estratégico, né? Nem é Bíblia. Aí fica um monte também? Fica o Monte Megido? O monte de Deus? Um monte onde vai sair do lugar. Fica. Gente, vai Que acontecer. surpresa, né? Sai um monte. Vai sair, né? E ele falou, né? Se você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, você fala pro monte se lançar no mar, ele se lançará. Ele profetizou o que ele vai fazer. Vocês entenderam agora aquilo lá que Jesus falou, irmãos? Sabe? Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, ele estava falando o que ele vai fazer. Então provavelmente é aí que Jesus desce primeiro, né? É. Que da hora. E aí, vocês querem que vá passando o tablet aí para vocês irem vendo? Mas é aquilo que você falou, né? Ele vai descer num determinado lugar, mas todos poderão ver. Não, eu não falei isso. Não, eu deduzi. Acho que eu entendi errado. Porque assim, Jesus, ele... É importante a gente entender, hoje eu falei para uma pessoa isso, não cabe às vezes dentro de nós. Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em um homem, no corpo de Jesus. A gente já entendeu isso, né? Sim. Tá lá em Colossenses, lá, né? Explicando isso, Colossenses 1. Então imagine, estamos falando de um judeu. Qual é a altura média de um judeu? 1,70 m, é a altura de um brasileiro médio. Os caras igual o Eric, assim, igual o Rafael o Rogério, não é a média do brasileiro. A média do brasileiro é até 1,70 m, né? A média, na média, né? Então Jesus tem mais ou menos uma altura dessa, 1,70 m de altura. Aí se ele tiver 1,74 m, Juliano, 1,65 m, pode ser entre 1,60 m e 1,70 e pouco, né? Estamos falando aí de 10, 15 centímetros, que pode variar isso. Vamos pensar no porte médio de um judeu, 1,70 m de altura. É um homem... Hã? De 30 e poucos anos. Só que ele não vem com aquela aparência do homem que morreu na cruz. A gente entende que a aparência dele é a que João viu na ilha de Patmos. Sabe? Seus cabelos brancos como a neve, seus olhos como chama de fogo, da sua boca sai uma espada afiada, né? Já poxa, está escrito reis, Né? reis. Ele tatuou em algum ateliê aí, né, irmão? Misericórdia. Sabe, irmãos, sabe aquela espada que foi colocada no Éden para que ninguém entrasse nela, lá no jardim? Era uma espada que foi colocada lá. Vocês concordam comigo ou eu preciso ler? Não, concordo. Vocês querem ler? Vamos ler. Vamos lá? Gênesis. Quando... O bom de ter duas luzes instaladas no celular é isso, né? Dá pra usar as luzes. Começar a reportar isso. Eu acho que Áudio e ajuda. Gênesis 3. Agora eu só preciso achar 24. 24. Último versículo. Último versículo do capítulo 3. Vocês estão achando aí, eu tô pegando um negócio aqui, tá? Tenham paciência com o Juliano.
Eu tô sentindo cheiro de fumaça, vocês estão sentindo? Mas aqui sempre tem. Sempre tem nada aqui perto do meu. E quando o seu telefone não clareia, é normal? Eu vou abrir no iPad. Eu vou ler aqui, aí eu vou explicar isso para vocês. Depois de expulsar o homem, colocou ao leste do jardim querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Não tinha bem preparado isso, mas... Começou. Saúde. Sai, Covid, não, Jesus. Não, tem que ficar. Uma hora dessa, né? Espalhe. Peraí, gente, deixa eu abrir aqui, ele tá lento. A internet pega o sinal Eu lá. tenho um data show caseiro lá em casa hoje. Caseiro? É. O que seria um data show caseiro? Pra usar dentro de casa. Ele abre 50 polegadas. 50. Ele abre 50 polegadas no máximo. Muito. Só ela tem essa ideia aí. Tá escrito aí. Ai, meu Deus do céu. Que se... Só foi embora. Porque ele não abre tanto. É no escuro. É verdade. É só a orelha assim de fundo. Ah, o que vai aparecer mais? É só a orelha que vai aparecer. Data show caseiro é o que abre. Deixa eu ver aqui os textos. É... Isso aí virou uma música, né, Ju? O quê? Esse que eu vou ler? Não sei qual música. Levantar ó porta as vossas cabeças. Você sabe do que eu vou falar? É. É que eu não achei o texto aqui, eu tenho o estudo aqui. Pelo que eu sei. É muito texto. Irmão, sabe quando a Bíblia fala que a sua alma seria transpassada, fala de Jesus? Jesus morre e ele vai no Éden físico. E ele vai para tomar essa espada flamejante que guardava o jardim. E sabe o que essa espada faz? Ela atravessa Jesus. Por isso que Apocalipse, João vê Jesus e da sua boca saiu uma espada afiada. É essa espada que guardava o Éden. Essa espada sabe onde está hoje? Aonde? Na mão de Está dentro dele. Está dentro Foi dele. aqui porque o... Você fala uma espada, mas não é bem uma É espada. que os querubins não conheciam Jesus, né? É uma espada. Porque ele era um mistério oculto desde os séculos. E ninguém já só conhecia ele. Ninguém conhecia ele. Aí Jesus chega no Éden, aí eles falam, quem é este que vem com as suas vestes salpicadas de sangue? Aí quando ele fala, né, aí os anjos, há uma manifestação do céu que declara, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Rei poderoso em batalha. Porque ele tinha vindo... Olha, gente, isso é poderoso demais, vocês entendem isso? Ele vinha de uma guerra no inferno. Sabe quando a Bíblia... Quando foi profetizado o proto-evangelho, o primeiro evangelho foi profetizado no Éden, né? Que a semente da mulher pisaria na cabeça de Satanás. Essa guerra, Jesus travou essa guerra uma vez, mas ele não destruiu Satanás. Deu um pau, mas não destruiu. Esse evento vai acontecer ainda, né? E quando esse evento for acontecer, essa espada que está dentro de Jesus, ela vai se manifestar. E é uma espada de fogo. Ele abre a boca assim, você... A gente já fica imaginando. Eu não separei, eu não tinha preparado, não tinha pensado nisso para falar todos os textos aqui. Aí ficou um pouco confuso aqui, que na verdade quem dá esse estudo é o meu irmão. Aí ele, você tem que falar lá e tal. Eu falei, por que você não vem aqui pra falar, né? Não é fácil, né? Ele vem pra cá, né? Ele gosta de falar sobre isso, né? Aí ele só passou os textos, mas né, só para você ter uma ideia dos eventos que acontecem, né? Eles estão acontecendo desde o princípio, né? E eles vão ser concretizados aonde?
nessa guerra que a gente vai ler agora, a Guerra do Armagedon. Alguém já ouviu falar do Armagedon? Oi? É, Tá em Ezequiel também, né? tem Ezequiel também. A gente não vai entrar em Gog e Magog hoje. Eu só vou passar pelo Armagedon, né? Versículo 15. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon, que é Monte Megido, que é esse monte que vocês viram. Depois, se vocês quiserem, eu mando no grupo essa imagem para vocês terem, tá? O 7º anjo derramou a sua taça. Irmãos, provavelmente essa taça ela é derramada junto com a 7ª trombeta, tá? Provavelmente junto com cada trombeta é derramada uma taça. Provavelmente, isso é muito provável, que são eventos que acontecem juntos. Toca-se uma trombeta e se derrama uma taça. É muito provável. Porque nesse evento aqui, a gente vê a queda da Babilônia e Jesus começa a se manifestar. E isso é um evento da 7ª trombeta, vocês concordam comigo? Não preciso voltar lá na 7ª trombeta, vocês lembram, né? Então, Oi? tudo isso aqui não vai estar aqui. A gente vai estar aqui ainda. Por que tá vermelho, Adriano? Porque vai ser feio o negócio, né? A gente pensa nas crianças, né? Nossa, Adriano ficou até... O 7º anjo derramou sua taça no ar do santuário, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como este, desde que o homem existe sobre a terra. Já parou para pensar nisso? E já teve muito terremoto terrível. A grande cidade foi dividida em 3 partes. E você sabe qual que é a grande cidade, né, irmãos? Qual que é a grande cidade? Jerusalém, irmãos. Jerusalém. Só pode ser Jerusalém. Até cantemos aqui pra Jerusalém. Eu dei a chance pra vocês falarem, ninguém falou. Ah, tá. A grande cidade foi... tudo também? Não. Hã? Ficar respondendo tudo não tem. Não dá, não tem graça, né? A grande cidade foi dividida em 3 partes e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram. Sabe as ilhas, irmãos? Tudo que é ilha? Irlanda, Japão, Hawaii, Havaí, né? Ilhas Fiji, tudo isso, sabe? Vai desaparecer Por causa desse terremoto. por causa desse Então terremoto. vai gerar tsunami, então. Vai gerar tsunami. Seria ter que voltar logo. Porque, gente, a questão não é ir embora, a questão é ser crente. A questão é estar convertido numa hora. Não importa onde você esteja. Não importa. Ah, se não tem crente no Japão ou não tem? Tem. Tem. Vocês acham que os crentes daqui merecem mais benefício do que os de lá? Você pode até achar, querer, mas, irmãos, não vai ter. É tudo junto e misturado. Vocês entendem isso, irmão? Amém. Eu sei que você quer, eu sei que você acha que você é mais gostoso, que você é melhor, mas... Caíram sobre os homens, né, com o terremoto, né? Vindas do céu enormes pedras de granizo e cerca de 35 quilos cada pedra, irmãos. Meu Deus. Então na cabeça, né? Cai bem logo, tá? Acerta bem não. Pode morrer crente, né, num evento Aí, desse, é bom. pode. Aí, quer dizer, Numa só, né? Nem dói, né? Minha cabeça não tem como errar. agora. Não é possível errar você. Acertar umas 3 pra matar. Também não entendi essa piada, não. Eu achei engraçado. E eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga foi terrível. Oh my God.
capítulo 17. Tem alguma dúvida nesse evento aqui, irmãos? Ó, vamos ler Jeremias 46:10. É desse evento que Jeremias fala. Quem quiser guardar, é Jeremias Salmos o quê? 24:7, tá? Aquele lá? Vamos ler antes, Salmo 24:7? Não, eu já tô vendo tudo. Somos o quê? 24:7. Eu procurei ali, não achei no... O pai Google lembra de tudo. Nossa, o Rafa tá bom de Bíblia. Não, bom de Google. Sabe que Você voltou? Salmo davídico, né? Salmo 24:7. Em diante, tá? Abram-se, ó portais antigos, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais. Aqui quem que tá falando abram-se, ó portais? O Rei da Glória. Quem é esse? Para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Aí a espada entra. o Deve ter Davi sido- tava tendo uma visão aí. Tava tendo uma visão. Graças a Deus, esse cara é de visão, né? Jeremias 46:10. Oh, glória, deu fome. Mas naquele dia... Mas aquele... Ainda não? Quem que não achou? Jeremias. Lá em cima, Jeremias 46:10. Jeremias? 46:10. Achei. Mas aquele dia pertence ao soberano, ao Senhor dos Exércitos. Será um dia de vingança, para vingar-se dos que são seus adversários. A espada devorará até saciar-se. Que espada é essa, irmão? Flamejante. Quem forte, magra. Pobreza. Até satisfazer a sua sede de sangue, porque o soberano, o Senhor dos Exércitos, fará um banquete na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Por isso que ele vai ter que secar o rio pra encher de sangue. Tudo que tem de água vai ser de sangue. É gente que vai morrer, né? Se cada pessoa tem 6 litros, muito grandão, uns 8 litros de Até sangue no aqui corpo. ainda não. Por isso que Não muitas teve arrebatamento ainda. Nesse momento vai começar o arrebatamento. Por todos esses acontecimentos que também já houveram no passado, por isso que muitas religiões acreditam que isso já aconteceu, né? Já aconteceu. Só que a Bíblia fala de eventos que aconteceram, né? Por isso, por que a gente vai ser... a nossa voz vai ser ouvida também? Porque a gente sabe o que vai acontecer. Dá pra você entender isso, irmãos? É importante. Né? Se a gente estiver vivo nesses eventos, a gente sabe caminhar neles. Só Né, tem que- que decorar, porque não vai ter Bíblia, né? Ah, sim. Olha. Enquanto houver energia, É assim, na cabeça. eu tenho comigo, eu leio muito a Bíblia para garantir isso. Né? Olha lá, ó, a 7ª, será? Tomara! Foi a primeira. Foi a primeira, meu Deus do céu. Ó, o Julinho Calma, a gente quer casar ainda, não vai agora. Não, já vi pastor. Né? Peço você ali. Cadê as crianças? Imagina. Eu acho que ela tá mais no esquema do que eu, porque ela para me aguentar tem que ser muito santa, viu? Ai, meu Deus do céu. Vamos no 17, irmãos? Em nome de Jesus, tem que dar tempo de ler o 17, né? Posso ir, irmão? É isso, 8h56? Faltou ar. Lindo. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças aproximou-se e me disse: Venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra... As águas representam as nações, tá? Na Bíblia. Com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres.
A mulher estava vestida de púrpura e vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das patriarcas repugnantes da terra. Sabe quando a turma fala matriarcas, a Bíblia fala das patriarcas. São as mulheres que assumem o governo que era para ser dos homens. Deu para entender isso, irmãs? Feminista? Que o feminismo é muito sério. Por isso que o feminismo é muito sério. Você viu aquela peludinha do Pascoal que já mata logo. Desce a lenha. Essa foi a melhor, né? Aquelas, então não votem em mulheres. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério desta mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está assentada a mulher. Irmãos, alguém sabe de que besta que está falando aqui? Dessa mulher? Alguém sabe? Ninguém imagina? Não passa pela sua cabeça? O quê? São nações. De quem a Bíblia está falando aqui? É uma pessoa ou um demônio específico? É uma igreja. Uma igreja? Sempre que a gente vê na Bíblia, eu canto a bola desde o começo do estudo. Mulher na Bíblia representa igreja. Por que João fica admirado? Porque ele viu uma igreja que se prostituía. Vaticano. O Vaticano. O que é prostituição na Bíblia? Deixa eu marcar onde está aqui. O 9, né? Eu vou ler o 9 de novo. Abra comigo em Jeremias 3. É 3 ou 3? 3 do 6 ao 11, desculpa, acho que eu falei errado, né? 3 do 6 ao 11. Jeremias 3, do 6 em diante. Do 6 ao 11 a gente vai ler. Durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse: você viu o que fez Israel, a infiel? Subiu do monte elevado e foi para debaixo de toda a árvore verdejante para prostituir-se. Depois de ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua irmã traidora Judá viu essas coisas. Viu também que dei a Israel uma certidão de divórcio e mandei embora. Irmãos, as pessoas falam que Deus não tem como perder a salvação, porque a aliança que a gente faz com Deus é como uma aliança de casamento, e Deus odeia o divórcio. E Deus odeia o divórcio mesmo. Malaquias 2 fala isso, 2,16 fala isso. Eu, Senhor, odeio o divórcio. Ou até melhor dizendo, eu odeio o repúdio. Porque o divórcio é cada um ir morar num lugar, tem o documento e acabou. O que é o repúdio? É o homem não buscar mais a esposa. É não tratá-la mais como esposa dentro de casa. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Eu preciso explicar de outro jeito. Tá tranquilo? Isso se... viajando já mais. Isso se remete meio que aos dias de hoje, né? Porque hoje, com a maioria dos casamentos, o homem não tem visto mais a mulher como esposa, mas sim como mãe. Porque já perdeu aquela figura de... Também. E para Deus o repúdio é pior do que o divórcio.
Você fala, nossa, Juliano, mas por quê? Porque tá dentro de casa e não trata mais ela como esposa. Entendeu? E eu sempre falo, quem caminha comigo, eu sempre falo, a responsabilidade disso é da mulher ou é do homem? Dá pra entender? Amém, irmãos? Amém. Né? Então, toma o que é seu por herança. Pode ser essa noite, mas não aqui, tá? Segura a onda aí. Fala de novo que eu quero ir. Eu vi que ali houve uma manifestação, né? Ela quer acabar o Me estudo. pega cara. hoje alguma coisa. Toma tudo. Acabou o estudo. Alguma coisa me toma inteirinha, foi alguma coisa. Não, vou falar mal. Vou prejudicar. Né? Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora por causa de todos os seus adultérios? Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu sem temor algum. O que é essa prostituição, né, irmão? E por ter feito pouco caso da imoralidade, Judá contaminou a terra, cometendo adultério com ídolos de pedra e madeira. O que é prostituição? Idolatria. Adultério. Idolatria. Idolatria é a prostituição. Cadê ela aqui? No 10. Apesar de tudo isso, sua irmã, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, declara o Senhor. O Senhor me disse, Israel a infiel é melhor do que Judá a traidora. Olha só, é o ruim com o pior, né? Mas tudo bem, né? Oséias 1, versículo 2 e 3. Vamos ver Oséias aqui? Pode pedir, pede aí que a gente come. Oséias 1. Acabei de pular Oséias. Oséias 1, versículo 2 e 3. Olha só, né, irmãos? Aí Deus chama o cara para ser profeta, fala, aí vou fazer grande coisa na sua vida, ó. Vou te usar poderosamente. Quando eu li isso aqui, Você eu lembro não que quer a ser primeira profeta, vez. não quer ser usado quero por mais. Deus. Quando eu li isso aqui, eu falei, mas não tô entendendo. Oséias o quê? Oséias 3. 1, É 1, desculpa. 2 e 3. Já estou em Jeremias. Oséias 1, 2 e 3 diz assim: Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: Vá, toma uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Ele vai e pega uma prostituta e casa com ela. Deus mandou ele fazer isso. Olha o versículo, o capítulo 3, do 1 ao 5. Ele pega ela de volta e é o que diz. O Senhor me disse, do 1 em diante: Vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar dela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar deles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados e as uvas passas. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. Esse foi o preço que ele pagou pela mulher para tirar ela do prostíbulo. Você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Pois os israelitas viveram muitos dias sem rei, sem líder, sem sacrifício, sem coluna sagrada, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Israel ainda está confuso, ainda está agitado entre as nações, mas nos últimos dias eles vão se voltar, foi profetizado. Então o que é a prostituição? Vou perguntar de novo. A idolatria. Ficou claro, né, irmãos? Então, vendo aqui a grande Babilônia, quem é ela?
Vaticano, a Igreja Católica. Tem a ver com a Rainha do Céu também? Tem a ver, tudo a ver com a Rainha do Céu. É o espírito que rege, é o principado que rege o Vaticano, né? A Rainha do Céu. Tranquilo, irmãos? Tô aqui em Apocalipse 17 de novo, tá? Foi só pra gente ler, porque é importante que você entenda quem é essa que vai vir, agora vem vindo o juízo sobre ela. A gente vai lendo o 17 e o 18, é o juízo que vem sobre ela, e o que ela praticou esses anos. Irmãos, a igreja de Roma tem mais ouro do que a Inglaterra. Não sei se você sabe, mas a nação que tem... uma nação só pode emitir papel moeda na quantidade que ela tem de ouro. Vocês já ouviram falar isso? Eu esqueci o nome do termo que diz isso. Mas tem o termo para isso, né? Então não pode imprimir mais. O que vai causar um colapso econômico? Quando descobrir que, por exemplo, os Estados Unidos emitiu mais papel, mais dólar do que ele tem de ouro. Isso já tá acontecendo. Já tá, só que ainda não sabe que ele fez isso. Mas a hora que descobrir que ele não tem nem metade do ouro para sustentar o dólar que tem no mercado, os Estados Unidos quebra. Irmão, se a China dá uma balançada, já puxa, mas imagina os Estados Unidos. Em 2008 teve a quebra imobiliária. Já sacudiu a economia do mundo. Imagina quando descobrir que os Estados Unidos não tem como sustentar o dinheiro que ele tem no mundo. Você sabe o que vai acontecer, irmãos? O mercado mundial vai quebrar. Vai ser a maior quebra de todos os tempos. Esse colapso vai ser também o estopim para o anticristo entrar. Não dá mais para depender de uma moeda aqui, uma moeda ali que não tem estabilidade. Essa grande prostituta, essa Babilônia, o Vaticano, que tem muito ouro, vai se unir com os outros países e falar, não, vai emitir uma moeda só e o nosso ouro vai ser o fiel da balança, vai sustentar essa economia. Vocês estão entendendo o que vai acontecer? Que doido que você falou agora. Porque a criptomoeda usa exatamente isso, para promover a criptomoeda. A base de ouro? Aí vai liberando elas. Na verdade, eles têm uma quantidade, eles criam uma quantidade, a via de contas, eles têm uma quantidade específica. Eles não vão poder crescer mais do que aquilo, nem menor. Sempre vai ser aquilo pro resto da vida. Por isso que ela valoriza tanto e o dólar não está valorizando, porque está sendo emitido cada vez mais. Nossa, uma vez Todas eu as vi... moedas digitais são assim. E uma vez eu vi uma reportagem do Vaticano que eles têm o ouro mesmo para 3 vezes o PIB mundial. Gente, eles podem matar a fome da terra por 12 vezes. Não precisava ter fome na terra. Sorocaba tem 23 mil famílias em estado de pobreza. 23 mil famílias, pode pensar em mais de 100 mil pessoas. Pensando que cada um tem 4 filhos. Vocês vão ver, a gente vai entregar cestas básicas. Vocês vão ver, cada casa que a gente entra é 3, 4 filhos. Sabe esse lance nosso? 1 filho, 2, né? Pra dar uma qualidade de vida melhor, não é isso que a gente pensa? Sim. Vocês vão ver, essas famílias pobres não pensam nisso, vai mandando bala. Literalmente eles tomam o que é deles por herança, né? Sem televisão, sem internet, né, irmãos? Aí, né? Então são mais de 100 mil pessoas na miséria só em Sorocaba. Só que a igreja de Roma tinha condição de acabar com a fome da terra 12 vezes. Não era para ter. Mas existe todo um comércio, todo um enriquecimento atrás da fome. Você entende isso, irmão? Não fala da indústria da seca lá do Nordeste? A indústria da seca. Tem pessoa que ganha dinheiro com a seca do Nordeste. Você sabe do que eu estou falando, né? Então esse lance de miséria, de pobreza... A gente pode ver mais perto da gente, é Aparecida aqui, né? É uma grande fábrica, uma grande indústria ali. Eu falo isso porque eles usam o sistema Mega lá, né? E é um dos maiores clientes da empresa. Qual? Para produzir as imagens. Produzir imagem, para assistir hóstia, tem controle de indústria mesmo, tem cargo de indústria, comércio, varejo, tem tudo dentro dele. É uma empresa gigante. É uma empresa gigante. Tem de barraquinha ali, não tem escrito. Não nem pensando em barraquinha, na própria na igreja. Não estão falando do comércio de quem vive disso, estão falando da igreja romana, né? Então dentro do estacionamento tem um monte de barraquinha. Que vende. Agora esses não têm dinheiro. Quem tem dinheiro é a igreja, que é a indústria, que comercializa tudo. Cadê aqui? O 9 em diante.
Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está assentada a mulher. Irmãos, você pode pesquisar na internet. Aonde está o Vaticano? Ele está entre 7 montes. Pode pesquisar. Tem mais de 15 anos, uns 20 anos que eu dou esse estudo. Tá o quê? Aonde está o Vaticano? O Vaticano é um país dentro da Itália, né? A Itália deu aquele território não pertence à Itália mais. Fica lá em Roma, e em Roma está o Vaticano. E em volta do Vaticano tem 7 colinas, 7 montes. É onde ela está, você não vai ver outro lugar. Coincidência. O único lugar do mundo que tem monarquia absolutista, porque o Rafael que fala que não é de direita e da esquerda, ele é monarquista, né? E é um fato, o reino que a gente espera é monarquia absolutista, não é, irmãos? É um rei que manda prender e manda soltar. Não é esse rei que você espera vir e chamar você e você ser arrebatado? Ou você acha que lá você vai votar e vai escolher como que o anjo voa? Você entende que Deus manda e acabou, né, irmãos? Você entende isso? Porque se você não aceita esse tipo de governo, ou você vai para a direita ou para a esquerda. Fica à vontade, né? É importante você entender isso. Só que hoje na Terra, o único exemplo de monarquia absolutista é o Vaticano. O Papa que entra, ele muda a moeda se ele quiser lá, do Vaticano. Ele muda as regras, ele muda a legislação, ele faz o que ele quiser. O Papa Francisco faz isso hoje. Beleza? O 10. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe, e o outro ainda surgirá. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora é o 8º rei, e é um dos 7, e caminha para a perdição. Irmãos, cadê meu iPad? Tá aqui. Esse 7 aqui que tá falando é o R7, né? As 7 potências, ou não? Não. Não. Esse 7 aqui é outro lance que eu vou mostrar agora aqui. Os 7 papas. Esse é o último. Último papa. Isso, agora Último papa. eu peguei pra papa. Ó, aqui tá facinho. Eu tô aqui no site da Wikipédia. Tá? Irmãos, o primeiro Papa Pio XI, ele entrou em 11 de fevereiro de 1929. Ele foi o primeiro Papa. Tem o retrato dele aqui, tá? Ó. Que fala do papado, a lista dos soberanos, né? Do Vaticano, da cidade do Vaticano. Então começa com ele. Eu vou contar com você. 1, 2, não tem a foto. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos papas já tem? 8. Não dá um medinho? Mas da foto não conta. Procede do 7, Então- porque ele entrou antes desse aí terminar o papado dele. Esse daí tinha o sinal da besta, não? 666, não tinha nesse... O Bento? É. O São Bento aqui? Tinha, O São Bento, né? Não, né? O Bentão. Vocês querem contar de novo, gente? Vocês entenderam esse lance Ai, aqui? me deu. eu peguei. Deu pra entender? Mas nem tem que Ó, esse não tem foto, né? O Pio XII. Mas você não acha legal? Assim, porque você tá vendo aqui tá acontecendo. O cenário, gente. 1, 2, 3, 4, 5. O João Paulo I não teve, não tem a foto dele na Ele não Wikipédia. existiu. Vamos tirar 2. 6, né? O Wojtyla, que foi o Papa que ficou mais tempo. 7 e 8. Tio Chico. Agora a Bíblia fala que vai voltar. Um deles vai voltar. Teve um que renunciou, né? Bento XVI. Que é esse aqui, ó. Que é o alemão. Que é o alemão. Que é esse Então ele daqui. que magrinho. Pode ser que ele volte, irmãos. Pode ser que ele volte. Mas sabe o que pode acontecer também? Eu acho interessante isso. vai voltar a vida. Mas esse aí tá vivo? O Wojtyla, ele tá morto. Só que eu não sei porquê o Vaticano, se você entrar no site do Vaticano, você vai ver lá, você já viu isso daí? É o
ele foi colocado o corpo dele num caixão de chumbo para preservar o corpo. E fica uma câmera filmando o caixão dele 24 horas por dia desde que ele foi enterrado. Como é bom assistir ficção? A freirinha lá, como é que é o nome do seriado da freirinha lá? Porque Todos eles foram... O chamado? Todos eles foram dentro do... Hã? Todos eles ficam lá dentro da A igreja. Feira Guerreira. Mas o único, irmãos, olha isso aqui, preste atenção. Meu Deus do céu. Mas o único que tem esse Tratamento especial. esse tratamento especial é o João Paulo II, né? Ele. Que é esse o nome dele? O Wojtyla, né? Eu lembro o nome dele. Carol Joseph Wojtyla, né? É o João Paulo II mesmo. Eles ficam filmando esperando que ele Volta? Que ele volte. Mas por que eles acham que ele vai Ah, porque ele voltar? foi o mais top, né? Ele foi o Papa dos estudaram bem a Papas. Bíblia, né? Ele foi o Papa dos Papas. É, eles sabem tudo que vai acontecer, né? Também tem esse detalhe, né? Ele sabe que alguém vai voltar, então. Então pode acontecer que ele volte. Juliano, você tem certeza? Mas não é o anticristo que vai ser ferido de morte. Agora o nome desse volta. Não vai abalar todo mundo, irmãos? E aí ele dá ordem para o anticristo voltar à vida, porque ele já voltou. Nossa. Vocês entendem isso, irmãos? Pode acontecer, pode acontecer. Só que a gente contou 8 ali, né? E vai ser no final do ano, né? Porque em 2020 tá acontecendo tudo, né? Eu não sei se vai ser nesse ano, mas a gente tá com... O cenário não tá muito pronto, gente? Eu acho da hora também. Ô Ju, Eu gosto. então como a gente tava falando sobre o falso profeta, aí vocês mencionaram sobre o Papa, então seria muito mais assim, uou se fosse esse, né? Voltasse ele... É, seria o ambiente de desinteria. Não é, gente? Para e pensa. Vocês costumam ouvir essas reportagens esquisitas da internet? Sim. Sim. Recentemente, o que tem mais tem ressuscitado tantos mortos desse caixão, porque, mas a justificativa, foi mandado antes, mais rápido pro necrotério, não foi esperado o tempo suficiente. Sempre tem uma desculpa. Já faz 15 Mas anos. já tá, só que tá assim, toda semana tem um caso de alguém que ressuscitou. E necrotério, assim. Interessante. Interessante. Vamos lá? Versículo 12. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, juntamente com a besta. Eles têm um único propósito, e darão o seu poder e sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão com eles os seus chamados, escolhidos e fiéis. Que evento que é esse aqui, irmãos? Esse é o evento de Apocalipse 19. Vamos dar um pulinho ali? A gente está acabando o estudo de escatologia. Vocês estão percebendo, irmão? A gente vai e volta. Vai... Hã? Tá acabando tudo aqui. Tá acabando tudo aqui. Depois nós volta de novo, começa do zero. deve ter. Irmãos, eu vou ler só do 11 em diante aqui, tá? Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com manto tingido de sangue. E o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiram, vestido de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Irmãos, esse exército do céu já é os santos que morreram, é a igreja que está sendo... A igreja é muita gente, né, irmãos? É aqueles que venceram, que estão sendo arrebatados, que perseveraram até o fim. Quem perseverar até o fim será salvo. Mateus 24 fala isso. A né? reencarnação vai acontecer aí, viu, gente? Os espíritos estão certos. Vai entrar no corpo de novo, né? Só que é glorificado, né? Super Saiyajin. Da sua boca sai uma espada Afiada. com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz, e todas as aves que voavam pelo meio do céu, ele gritava, né? Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem a carne dos reis, generais e poderosos, carne dos cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. E então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, é uma besta mesmo. E com ela o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela. Quem que vai realizar os sinais milagrosos? Ouve lá, O cara lá que tá, Esse né? aí que vai. Pode ser, né, irmãos? Com as quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Irmãos, quem que vai lançar eles? O homem do cavalo. O tal de Jesus. O tal de Jesus. O tal de Jesus, né? Que arde com o lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as árvores se fartaram com a carne deles. Deu para entender, irmãos? Ele fala isso em Mateus 24. Ele fala. Ezequiel também está. É essa parte aqui. Né? Essa parte aqui. É essa guerra. Haja urubu, hein? Onde que eu parei aqui? 17. O 17, né? Irmãos, o 18 é o juízo sobre a Babilônia. A gente vai ler ela rápido aqui só para vocês entenderem algo importantíssimo. Capítulo 18 de Apocalipse. Mateus 24, 2, do 29 ao 31, fala isso, irmãos. Eu só vou ler rapidinho. Mateus 24. Do 29 ao 31. Diz assim, Mateus 24, do 29 ao 31. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, é antes ou depois? Imediatamente. Após, é depois, né, irmãos? O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão dos céus, os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Vai estar acontecendo tudo isso aqui. A gente se reúne com ele, ele fala, já vamos pro pau. Irmãos, todo esse período de obediência que a gente tem à palavra de Deus, isso está treinando o nosso espírito para a guerra. Dá para entender isso, irmão? Você acha que é, sabe? Aí naquele Mão direita, mão esquerda, né? Lado. Sabe o Karate Kid? Alguém lembra, né? Flanela, mão direita. Flanela, mão esquerda. A gente está sendo treinado em obediência. Para a hora que precisar exercitar, a gente vai quebrar o pau. Nesse dia aí, né? Vai lutar então. Nesse dia. Aí não vai morrer, cara. Isso que eu Nesse dia. Já passar o trator. Passar o trator. Vamos ler o 18 aqui. Só antes, ô Jô, você parou no versículo 14, É isso que eu ia falar. Ah, no tá. 15. Tá. Então o anjo me disse, as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são os povos, são as nações. Não está no verso. Desculpa, é Apocalipse 17, o 15 em diante, é que faltou ele. Ah, tá, peraí. Né, quando a Bíblia fala quando a Bíblia fala dos mares, das águas, fala das nações, tá? Quando fala de rio, se não tiver contaminado, é o rio do Espírito. Agora, quando fala de água contaminada, é pecado. Quando fala do mar, é as nações, tá? Então o anjo me disse, as águas que você viu, onde está assentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu,
odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, que é a Igreja Católica. Vamos ler o 18 aqui em diante. Depois disso, ouvi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu resplendor. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam o vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Irmãos, é uma indústria, é comércio aquilo lá. Ah, Juliano, mas dentro da igreja evangélica tem também, irmãos. Tem também. Vai ter punição. Vai ter punição. Não vai ficar de graça, não. O 4. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: olha que lindo isso aqui. Saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Irmãos, dentro desse lugar tem o povo de Deus. Eu ia perguntar isso agora. E quem foi criado numa família toda católica não sabe se tá certo ou não tá, e vai seguir aquilo que os pais, né? Então, mas é assim. Hoje dentro da Igreja Católica, sem dúvida nenhuma, tem muita gente se convertendo mesmo, deixando a idolatria, lendo a Bíblia. Agora, eu crescer naquele ambiente e eu praticar a idolatria faz de mim um... Então isso... Ah, mas a pessoa caiu de inocente. Eles têm a Bíblia igual a gente. Se o católico lê a Bíblia, né? Ó, irmão, só pra você ter uma ideia, abra comigo em 1 Coríntios. Nossa, minha educação, tá? Capítulo 10. Deixa eu ver se é isso, é o primeiro. Ó, 10 do 14 em diante. A gente vai ler até o 22, rapidinho, tá? Posso ler? 1 Coríntios, capítulo 10. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos somos um só corpo, pois participamos de um único pão. Está falando do que aqui, irmãos? Não, da ceia. Não chame Jesus de Genésio agora. Eu achei que você estava falando dos católicos. Calma, a gente vai entender. 18. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Ele está falando, aquelas pessoas, os sacerdotes que comem do sacrifício, né? Que eles participam do altar. Irmãos, Jesus fala isso. Eu não vou lembrar o texto agora, mas ele fala. É o altar que torna o sacrifício santo ou o sacrifício que santifica o altar? O sacrifício que... Então, Jesus na cruz... A cruz representa a maldição no Velho Testamento, sim ou não? Sim. Agora, Jesus era um sacrifício ou não? Sim. Então, eu vou perguntar para vocês. Jesus, sendo sacrifício, ele santificou o altar ou não? Sim. Tem gente que fala assim que não pode usar a cruz vazia de jeito nenhum. O símbolo, não pode usar a imagem da cruz de jeito nenhum vazia, porque ela representa a maldição. Só que se o próprio Jesus falou, a oferta santifica o altar, e não o altar santifica a oferta. A cruz foi o altar que Deus usou, e o sacrifício foi Cristo. Você concorda comigo? Eu falei bobagem? Entendeu? Então tem gente, não pode. Juliano, então o símbolo da nossa igreja vai ser uma cruz? Não vai ser. Mas não teria problema.
Porque o próprio Cristo santifica o altar. Tá? Só que pode ser com a imagem de Jesus preso na cruz? Ele não está mais lá. Entende? Amém, irmãos? Não sei onde eu parei. 19. Muito obrigado, minha filha. Portanto, o que estou querendo dizer? Se o que sacrificou ofereceu... Que o ídolo é alguma coisa? Peraí. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo alguma coisa é? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos... Demônios. O que tem por trás de um ídolo? Demônios. Entendeu? Quem que recebe esse sacrifício? A vela, o incenso, a oração? Demônios. Os demônios. Dá pra entender, gente? Entendeu agora, Eric? A gente comentou O quê? seu pai. Ah, não. Foi um cafezinho. Ah, eu conversei com o Juliano. Comentou, né, hoje? Ele comentou lá. Mas em Êxodo, Deus pede pra... A serpente? Não, em Êxodo. É da serpente. Não, que... Quer ver? Neusta. Eu não lembro como que fala, mas... Então não, próximo pra depois. Êxodo 29. Que falava que tava matando muita gente. Não, que pede pra fazer... Serpente. Serpente de bronze. O povo olhava e era curado? Eita, desembucha que fala? Serpente de bronze? Não. Não. Que ele pede pra fazer aquele que tem... A arca? A arca. No meio disso fez a arca, faz a tenda, incenso. Mas você entende que o incenso não é aquele incenso que perfumado. Não é perfumado o nome que fala. Você entende que o incenso não é aquelas varetinhas. Não, entendo. O incenso são... É igual... Imagine que você vai temperar uma comida. Uhum. Né? Então são ervas aromáticas que temperam. Imagine lá, você coloca o azeite na panela, você coloca os temperos e quando você joga a comida pra cozer lá o feijão, o arroz não sobe aquele cheiro? Uhum. É esse tipo de iguaria que estamos falando. Tá? Não é aqueles varetinhas lá que acende pra Buda, né? Entendeu? Não é esse incenso. São ervas aromáticas que a gente usa, orégano, né? Aí tem os, né? Só para você ter uma ideia, tá? Eu tô dando um exemplo, né? A gente pode dizer que o altar, praticamente, altar físico mesmo, hoje ele não é mais santo. Por quê? Infelizmente. Por conta do pecado. Hoje as pessoas não têm mais temor para subir no altar não vou generalizar assim, mas muitas pessoas não têm mais temor para subir no altar. Não sabe o significado daquele lugar, né? Tá dando a legalidade para como que é? Para os satanistas entrarem, tudo isso. Vamos só terminar aqui, ó. São demônios e não a Deus, e não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Aí eu já vi gente falar que Deus não tem ciúme, o espírito de ciúme é um espírito maligno. E em Êxodo aparece um dos nomes de Deus, Shemote, nomes, né? O livro do Êxodo. O nome Êxodo pro livro original é errado, o correto é Shemote, nomes, porque é o livro que mais aparece os nomes de Deus. Né? No hebraico você vai ler lá, Shemote. Né? O primeiro livro é o Bereshit, né? Princípio, e o segundo livro da Bíblia que a gente tem como Êxodo, que é a saída. Êxodo significa saída. Porque conta a saída do povo do Egito, né? Mas o nome original lá é Shemote, nomes. Um dos nomes que aparece de Deus é Elcaná. Sabe Elcana e Ana, né? Elcaná é Deus que tem ciúme, ou Deus ciumento. Tá? El é de Elohim e Caná ciúme. Tá? Então tem esse termo lá, então, né? Não tem como discutir. Aqui tá falando que a prática da hóstia é pecado? Não está falando que a prática da hóstia, está falando que a idolatria é pecado. Entendeu? E aí, como que eu vou falar isso? A hóstia faz parte da mesa, né? Verdadeiro. Hã? Fala do Deus verdadeiro.
Se toda a prática da idolatria da Igreja Católica é correta, toda a nossa é errada. Se a nossa é correta, toda deles é errada. Então, como a hóstia, tudo aquilo que é ministrado, eles praticam debaixo da idolatria, aquilo é errado. Entendeu? Eu orar o Pai Nosso com minha filha toda noite é pecado? Não é. É bíblico, né? Agora, pare de orar a Ave Maria. Não pode? Poxa, eu não sabia. A idolatria é algo que entristece demais o coração de Deus. O homem ele tem o desejo de materializar a sua fé. Esse é um problema desde a antiguidade, gente. Isso não é novo. Né? E a gente tem que ter cuidado pra gente não cair em idolatria também. O terço, ele também é uma idolatria? Tem, ó, só... Quantas Ave Maria tem lá? Tem Ave Maria no terço? Se não tiver, um exemplo. Minha avó tem um que não tem. Tem a Mas é a vazia. simbologia. A simbologia. Isso significa Assim, A olha, Roda Michele é muito e católica. não é. É católico? Pronto. Fica rezando uma Ave Maria. Sabe, gente, a turma fica, não pode julgar. Não estamos julgando, estamos comentando a prática, porque isso vai... Apocalipse 17 e 18 é a manifestação do juízo de Deus contra essa falsa Uma igreja. vez ela, falando de simbologias, aquilo que a gente estava falando da oleoterapia, que você estava comentando. Tudo que te gera dúvida, vai procurar a fonte. E a fonte vai te dizer muito do que é certo e do que é errado, porque sempre tem uma origem. E para que foi feito aquilo ali? Qual foi a origem daquilo ali? Porque a gente estava falando sobre oleoterapia, que falei que eu achava interessante, por causa específica da asa, por causa disso. Eu fui procurar a fonte. Depois da hora que eu vi a fonte, falei, não dá pra praticar. Daí você começa, então, sempre que tem uma simbologia por trás, você tem que procurar a origem. Na hora que você vê a origem... A gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente quer santificar o que Deus condena. Entendeu? Tem coisa que não dá, gente. Dá pra você entender isso em nome de Jesus? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Os docinhos dos comes Damião não pode comer também. Esse relativismo, Nossa, não a gente entendeu? comeu muito. A avó fazia nós pegar e orava ali. Orava ali. Isso demais. Essa é a melhor. Por exemplo, assim, a gente vai num casamento, ok? Nós temos, todo mundo aqui tem amigos de outras religiões. E a gente é convidado para um casamento específico. Isso é o católico mesmo. E nesse casamento, eles fazem a devoção lá, o casal vai lá debaixo da santa, tem assim. O fato de você estar ali, está sendo condizente aquilo ali ou não? Uma boa pergunta. Entendeu? É A assim. gente sabe que o que eles estão fazendo é errado, mas você está indo pela pessoa. Por Sim. respeito à pessoa. Esse é o ponto. Onde que a gente tem que ter cuidado? A gente vai num casamento desse, mas eu não estou praticando a idolatria. Estou ali porque eu amo o casal. Se você tem um casal de amigos gays, você iria no casamento deles também? Quem seria a próxima? Entendeu? Eu iria Então, porque eu estou em concordância com aquela união. Agora sim, qual que é a diferença? É um casamento hétero, é um homem com uma mulher. Isso é um ponto, Deus aprova. Inclusive, Deus aceita aquele casamento. Mesmo ele estando debaixo da idolatria, sim. Isso é interessante. Porque um católico que ele se converte, a gente não tem que casar ele de novo. Né? Então, por que não tem? Porque Deus reconhece aquele casamento. Entendeu? Deus aliançou eles. Mas foi debaixo da idolatria. Só que Deus é muito maior do que isso. Conhece o coração, né? Conhece o coração. Tá. Guarda aí, só não perde essa. Agora o ponto se eles pedem ali, eles pedem para a turma ficar em pé, abençoar o casal. Nessa hora você vai liberar uma bênção genuína. Assim. Entendeu? A gente não está praticando a idolatria ali. Eu só tenho que ter cuidado para que esses eventos não venham abrir no meu coração para outros tipos de casamentos. Entendeu? Porque, por exemplo, um casal de amigos nossos, até da família, um casal, né, de amigas nossa vai casar e quer que a gente seja padrinho, o que você acha? Tá? Falar, faz o casamento deles. Não, mas eu consagro você agora, você vai lá e faz o casamento deles. Aí eu corrigi, eu falei, não, eu não posso fazer porque senão eu vou ser participante do seu pecado. Mas vá lá. Falei, porque você começa a ser conivente com tanta coisa, e a gente tem que ter cuidado com isso, né?
disso não vai abrir para eu participar de outro? Se não, tem coisa que dá pra gente tá, mas é uma linha muito tênue também, entendeu? Juliano, você já foi, já fui, mas a gente tem que ter cuidado porque a linha é muito delicada, entendeu? Entre esses dois mundos. É até meio estranho quando você é convidado para um casamento dessa fala, de coisa de você... Ai, que susto! Você é cristão, e no momento que é para eles lá orar, a oração deles, você fica quieto na sua, você não ora junto com eles, né? Sim, então aí você é taxado como se você estivesse desrespeitando a fé deles. A religião. Entendeu? Aí vai isso que entra, depende do que a pessoa que te convidou, né? Sim. Se ela te conhece, ela sabe qual a sua religião também tem. Sim, ela sim. Agora ela que nem uma vez mas eu... e os outros que estão aí? Não, aí, meu, se você for agradar todo mundo, não dá. Mas que diferença faz em um casamento desse ou ir numa festa da sua família que só tem bebida, forró? Não, a gente tá questionando sobre mais a questão da idolatria. Então, mas só que daí a Bíblia fala pra não sentar na roda dos encarnecedores. Cara, mas é assim. Nossa, daí não passou esse aí da minha cara. Não, exatamente. Então, aí você é da sua família, você não vai no casamento? Então, mas assim, o que é escarnecer? Vai, mas você... O escarnecer é você ir num ambiente que eles estão maldizendo o evangelho. Essa confusão que a turma faz, entendeu? Escarnecer é isso. É isso que a gente tem que tomar cuidado, que o cristão ele tem mania de ser soberbo, ser melhor que as outras, ser melhor que as outras pessoas. E a gente não pode radicalizar também. Exatamente. É nessas horas que você vai mostrar o quão diferente você é. Não tem jeito de... não pode se esconder uma luz debaixo da cama. Aqui é fácil a gente Entendeu? falar, viver, comunhão. É no dia a dia, né? Como que eu tenho ganho a minha família? Estando junto com eles. Entendeu? Deixa só o Eric comentar. O irmão da Michelle se batizou na igreja católica. Aí ele se converte. Tem que se batizar de novo? Tem que se batizar. Porque Batizou criança ou agora? Não, tem 13 anos. Agora que ele batizou? Então, o que a gente sempre fala? Normalmente se batiza criança na igreja católica, né? Depende de como que foi batizado, né? Se foi o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas esse batismo... Qual que é o batismo que a Bíblia diz? É o batismo de Romanos 6. Eu vou dar um estudo de batismo aqui, que tem 2 pessoas que estão querendo batizar. Eu aconselho todos vocês virem nesse estudo. Porque lá eu vou explicar o que é o batismo bíblico. Se você nunca viu um estudo desse, Juliano, eu já fiz lá atrás, na igreja que eu ia, tudo bem, mas eu já preparo, venha, né? Porque provavelmente eu ainda use uma quinta-feira nossa para dar esse batismo, porque eu já estou sem dia para dar estudo diferente. Então, né, é focado para 2 pessoas, mas é interessante, entendeu? Porque o batismo bíblico é o batismo de arrependimento, entendeu? Por isso que ele tem que ser ensinado, você tem que se arrepender dos seus pecados, tal. Né? Mas lá eles batizam no nome do Pai e do Espírito Santo. Só que o batismo bíblico, você tem que ser submergido nas águas. Né? As águas têm que te cobrir. E lá e ela representa a morte de Cristo. Por isso que deita, Romanos 6 fala isso, entendeu? Então esse batismo foi submersão ou aspersão? Foi aspersão, aspergiu água, jogou água. Ele tem valor bíblico? Não tem. Entendeu? Então ele deve, se ele se converter, ele vai Mas quando ele é batizado, é que eu não fui, né, e eu não vi. Ele é falado? Oi? Como um arrependimento e tudo mais? O ele nosso? É falado, não, dos católicos. Não é falado Ele é falado isso. com uma criança, né? Normalmente com um bebezinho, né? Então não fala de arrependimento. E uma criança, na verdade, ela é salva, né? Praticamente Na verdade, apresentam a criança, eles não estão... Não, eles não apresentam. Não, eles fazem... Não, é batismo mesmo. Na igreja católica, o batismo ele significa, para guardar a criança dela ser uma criança pagã. Que ela não tenha a proteção de Deus. Deus. Ela tem uma religião, assim, né? Ela tem a proteção as crianças no livro da vida, né? para ela ter uma proteção de Deus. Exatamente, isso que a Jéssica comentou. Não é a apresentação é o que nós fazemos. E nós não consagramos as crianças. Pastor, posso consagrar minha filha? Se consagrar vai ter que ficar na igreja. Tudo que é consagrado na igreja fica. Samuel não foi apresentado, ele foi consagrado. Vocês estão entendendo a diferença, irmãos? Então na igreja se deve apresentar. Sim. Mas é só diferença de terminologia.
Tudo bem, eu não vou consagrar o filho de ninguém. Se eu consagrar, ele tem que ficar na igreja. E uma vez por ano você tem que trazer roupa pra criança. Ô Ju, toda criança é salva? Até que ela perca a inocência. Mesmo se ela perdeu a inocência, tipo No assim, mundo de hoje isso tá bem Se tênue. for tirada dela, talvez. Tirada, aí a gente pensa em abuso, né? Mas é até 10 anos, mais ou menos? Ah, não dá pra saber. Não, Hoje mas em normal, dia, assim. A inocência de saber Normal? o que é certo. Normal não dá pra saber. Então, e que nem Depende a- do... Como é que nem a Michelle... Gente, hoje uma criança, ela tem um mundo na mão. Tem ou não tem? Mas que nem a Mais Michelle fácil perder falou, se for uma inocência. criança que tá nos 10 anos lá e a mãe é católica... Você tá querendo dar data. Não, o pai é Idade. católico, a mãe é Não dá católica... não dá pra deduzir por causa da idade. Mas o que tem a ver ser católico? Porque Não, as... é idolatria, então não... Não, ó. Uma criança que é inocente, e hoje é muito difícil. Hoje é muito difícil dar idade para a inocência. Hoje quase que a gente tem que batizar criança de 6, 7 anos. Perdeu a inocência. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Né? A criança... Ela já sabe decidir o que ela quer. É. Agora é lógico, a gente filtra isso, né? A gente tenta conduzir os nossos filhos. Mas está difícil. O mundo está nas mãos deles. Entendeu? Tá difícil, com 10 anos, 11 anos, 12 anos. Eu estou preparando o Davi para um batismo. 10 horas. 10 horas? Agora? 10 para 10. Vamos encerrar então, gente? Aqui, ó, termina eu terminei o 18 no versículo 5. Versículo 4, tá? Semana que vem eu só termino de ler, porque é o juízo de Deus e a gente já praticamente vai encerrar. Ô, Ju, Em nome de Jesus a gente vai falar do milênio também semana que vem. deixa eu falar, que eu não... Mudou de assunto, mas eu queria